Temos o prazer de receber hoje aqui Dominique Fingerman, que é conhecida de todos, dispensa maiores apresentações, mas eu não poderia deixar de dizer a vocês do prazer que é para mim recebê-la, tendo em vista o longo tempo de amizade que sempre nos tratamos um chamando o outro de pior. Em função do trabalho que nós compartilhamos, que na época foi uma iniciativa inédita em termos de trabalho entre dois analistas que não participavam da mesma instituição e que foi, nesse sentido, um gesto muito significativo, tanto daquilo que proliferou para as instituições que nós estávamos incluídos, quanto na solidificação da amizade que se mantém até hoje. Então, para mim, é um duplo prazer poder receber você hoje aqui e, como sempre, poder escutar você também. Obrigado, Mauro. Então, realmente é um prazer estar aqui com vocês e com você hoje nessa nova iniciativa e essa prática da interlocução que vocês estão implantando, em São Paulo. É um prazer, porque em geral a gente não tem muito tempo, enquanto às vezes a gente remete ao dia seguinte uma conversa e aí, bom, marcando uma hora, a gente consegue falar. Então, estou muito contente de estar aqui. Quando o Mauro me convidou, bom, eu tinha notícias desse projeto, do Instituto Vox, e quando me convidou, eu acho que você tinha uma solicitação para falar do feminino, alguma coisa assim, e falei que eu podia falar, sim, mas das questões com as quais eu estava envolvida esse ano, aí eu fiz uma lista extensa dos meus casos com a psicanálise e a literatura, e no final das contas a gente combinou que eu ia falar de Marguerite Duras. E com então essa apresentação que se chama A Prática da Letra, de Marguerite Duras, e que vocês veem, eu sempre venho com os meus famosos rascunhos aí, vou me perdendo nos meus papéis, e um work in progress mesmo, esse trabalho específico sobre a prática da letra de Marguerite Duras, que se insere num trabalho maior que eu estou chamando O Risco da Letra, e bom, que tem várias voltas, vários capítulos, e que se insere no meu comentário da obra de Marguerite Duras, que eu comecei há diversos anos. Eu tenho vários textos sobre essa conexão entre Marguerite Duras e a psicanálise. Tem um texto chamado Desejo e Repetição, a repetição e acontecimento, a responsabilidade sexual de Marguerite Duras. Isso é um texto que eu gosto bastante. Agora, em Belém, esse fim de semana, eu apresentei um trabalho sobre o amor, que chama Amar Adentro. Depois eu posso passar para vocês, quem estiver interessado com o assunto do amor. Falei também em diversos encontros do cinema da Marguerite Duras, comentei o filme maravilhoso, India Song, enfim, até eu tinha sugerido para você, vamos para o cinema, vamos ver India Song. Enfim, então tem todo um trabalho em torno da obra de Marguerite Duras que se intensificou esse ano por causa do aniversário dos 100 anos. Também desse trabalho, desse rascunho aqui, estou extraindo um trabalho que está se chamando Beijo da Língua. Escrevendo a língua numa palavra só, que é a minha tradução da palavra la langue de Lacan. Tá? Então,
isso, o contexto, também tem uns aspectos biográficos. Eu apresentei numa conversa na revista Cult sobre o aniversário de Lacan, acho que foi em maio, quando foi? Abril. Eu apresentei uma apresentação do meu encontro com Lacan. Era a sugestão do Christian Dunker contar como que cada um tinha se deparado com o texto de Lacan e para que servia agora. E não posso não dizer que o meu encontro, meu topar com a obra de Lacan foi no mesmo tempo que o meu topar com a obra de Marguerite Duras, isso em 1969, eu tinha 16 anos na época, e eu intitulei minha apresentação do meu encontro com Lacan, o primeiro Lacan a gente nunca esquece. E em contraposição, a Marguerite Duras, que me foi apresentada assim na minha classe de filosofia, a partir do filme Détruire, dit-elle, esse é o livro, foi o contrário. E aí isso faz parte dessa prática da letra da Marguerite Duras. A primeira Marguerite Duras eu esqueci, e quando eu reencontrei poucos anos depois, ela entrou como se fosse uma repetição de algum afeto meu, como se eu estivesse me reencontrando. E ela provoca na obra dela, na literatura, na maneira como ela escreve, esse encontro com a repetição, esse acontecimento, de uma repetição de algum déjà vu que está inscrito em algum lugar das ressonâncias da língua. Então, isso é para justificar um pouco essa escolha minha de falar de Duras. E eu dividi, então, um pouco esquisita, mas enfim, eu dividi a minha apresentação em quatro tempos. O primeiro é um preâmbulo que eu gosto de fazer, porque isso sempre esquece, um preâmbulo sobre a relação entre psicanálise e literatura. E eu acho que eu sempre preciso lembrar isso, para lembrar para mim mesmo e me beliscar. Espera aí, vamos ver o que a gente faz quando a gente faz isso, essa conexão psicanálise com literatura. Depois, uma parte que eu chamei Quem é MD? MD é uma maneira como ela era designada, Marguerite Duras. Quem é MD? Depois, então realmente esse texto não é exaustivo de tudo o que eu poderia dizer sobre a questão, está assim, está abrindo. Em terceiro lugar, eu vou desdobrar as lições da Marguerite. 5 lições. Dessa oportunidade que dá o texto da Marguerite Duras, e depois eu vou voltar a falar de uma maneira mais geral dessa prática da letra. Tá? Estou me avisando a mim mesmo que eu não posso perder de vista essas quatro questões que eu quero poder compartilhar com vocês, tentar. Sempre difícil esse exercício da comunicação, colocar em comum uma coisa tão difícil. Então, a psicanálise e literatura. Eu acho que é melhor pôr meu óculos, vai melhorar. E realmente, para mim, é um preâmbulo necessário para fazer. E antes de tudo, a gente precisa eliminar um frequente mal entendido que contamina as relações da psicanálise com a literatura. Pois é, porque um possível deslizo nessa relação seria de dizer a psicanálise, por causa da sua prática da interpretação do texto, da neurose, a partir das suas manifestações, a partir das formações do inconsciente,
sonhos, atos falhos, lapsos, xisto, a psicanálise, então, teria qualificação e autoridade para analisar os textos dos escritores criativos, como se fosse simples manifestação do inconsciente do artista. Então, a redução do autor a seu texto e a redução do texto a uma patologia, a um sintoma analisável, é um equívoco, para não dizer uma fraude. E muito cuidado e pouco para não cair na tentação dessa equivocação. No texto que todos aqui conhecem, com certeza apreciam o texto Os Escritores Criativos e Devaneios de 1917, Freud anuncia enfaticamente, é engraçado porque o Freud faz isso, o Lacan faz isso, eu estou fazendo isso, e aí a gente vê na história assim, do nosso uso da literatura que de repente cai de novo num equívoco. Então o Freud, ele anuncia enfaticamente que os escritores criativos são os precursores da psicanálise e antecipa a descoberta do inconsciente. Na mesma época, mais ou menos de 1907 também, a Gradiva de Jensen, o Freud afirma: os escritores são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costuma conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra. Interessante essa maneira de designar, hein? O que a Marguerite Duras vai designar como o vécu, a vivência. Costuma conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais a nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar. Preocupado com os abusos de uma psicanálise aplicada selvagem, Freud, no entanto, não conseguiu evitar essa tentação, e seus seguidores menos ainda. Essas tentativas de psicanalizar os textos e os autores desprestigiam demais a psicanálise e seus conceitos operadores da clínica. Lacan retorna a Freud e retifica a perspectiva freudiana e seus desvios, voltando a insistir, dizendo que não se trata de compreender os escritores que são precursores, que desbravam o caminho, como a gente pode ler justamente em sua declaração categórica na homenagem a Marguerite Duras, que é um texto de 1965, que imagino vocês conhecem, é uma referência importante. E Lacan, nesse texto, fala, se referindo a Freud, ele diz: o artista sempre precede o psicanalista e, portanto, ele não tem que bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho. É tão bonito isso. Não tem que bancar o psicólogo. Não é o texto escrito que deve ser psicanalizado, mas, pelo contrário, os psicanalistas, que deveriam saber ler melhor, que deveria flexibilizar, afinar seu ouvido, deixando de desconcertar a sua linguagem pela prática da letra. E o acesso, pela prática da letra, e o acesso às ressonâncias da língua. Não tem lousa. Quando fala a língua... tá longe. Ressonância da língua. Eu não sei como que vocês traduzem a la langue. Na verdade, eu gosto da justificativa das duas traduções. Como que é? La língua e a língua. Porque a língua se refere à lalação, blá, 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 etc. Mas a língua, ela permite mais equívoco. Da mesma forma que a langue permite o equívoco em francês. Acho que uma sugestão do Jair Gerbas, essa tradução, eu me vejo usar um ou outro dependendo do contexto. Por exemplo, quando eu falo beijo da língua, eu não preciso... se eu falasse beijo de la língua, não teria tanto
não somente tanta graça, mas tanto impacto, né? Para me dizer o que eu quero dizer com isso, tá? Então, tanto Freud desconcertar a linguagem pela prática da letra, né? É isso a lição da literatura. Tanto Freud quanto Lacan manifestam admiração e reverência porque os artistas, com os mesmos ingredientes, o inconsciente, a libido, as pulsões, comprovam e testemunham da possibilidade de saber fazer algo que produz satisfação e laço social. É isso. Saber fazer algo que produz satisfação e laço social, em vez de alimentar um sintoma mais ou menos incômodo, inconveniente, mas que em geral acomoda mais do que incomoda, por incrível que pareça. Duras, diz Lacan, sabe melhor do que eu o que eu ensino. E Joyce, ele acrescenta alguns anos depois, não teria ganho nada se fosse fazer uma análise, já que foi direto ao melhor que se pode esperar de uma análise no fim. Ou seja, soltar a língua das redes da linguagem. Então, em vez de colocar a psicanálise como referência do texto, revelador de seu subtexto, o psicanalista se coloca numa posição de reverência em relação ao texto literário. Reverenciamos a façanha do poeta, do escritor, do artista, em produzir e compartilhar com o outro, como num passe de mágica, o que numa análise pode eventualmente se produzir de melhor no final, mas ao preço de uma longa travessia. O que se pode produzir de melhor numa análise é que a extrema singularidade de um sujeito, aquilo que o distingue de todos os outros, possa ser, no final das contas, destacado, extraído dos sintomas particulares, pondo o singular e o particular, sintomas particulares da dor, do desamparo, da angústia. É comum alguém confundir a sua extrema singularidade com dor, solidão, exílio e abandono. No entanto, é possível encontrar na literatura, na arte em geral e no final de uma análise, uma forma que, embora única, inédita, ainda inaudita, tem valor para o laço social entre os ímpares e não valor de troca entre os pares. A singularidade pode encontrar uma forma que, embora ímpar, produza alguma parceria. A façanha do poeta é produzir essa oscilação entre som e sentido, como diz Paul Valéry, e dito em outras palavras, a façanha do poeta, com sua prática da letra, é enlaçar o corpo, a existência e o significante. RSI. Eu vou já... Não, daqui a pouco. Embora Foucault, Blanchot, Deleuze, Derrida e muitos outros não pouparam elogios e comentários sobre a obra de Marguerite Duras, a homenagem a Marguerite Duras sobre o arrebatamento de Lolvestein, escrito por Lacan e publicado em 65, testemunha de uma forma muito precisa e muito delicada do arrebatamento do Jacques Lacan pela prática de Marguerite Duras. Eu cito Lacan. Penso que, apesar de Marguerite Duras me fazer saber por sua própria boca que não sabe em toda a obra de onde lhe veio Lolvestein, e mesmo que eu pudesse o vislumbrar, pelo que ela me disse na frase posterior,
o Lacan, não, primeiro ele fala, a Marguerite Duras sabe tanto quanto eu, e aqui ele fala, bom, mesmo se ela me dissesse de onde vem LOL, e mesmo se eu escutei, naquilo que ela me falou, enfim, continua. E mesmo que eu pudesse vislumbrar de onde lhe veio LOL Weinstein, pelo que ela me disse na frase posterior, a única vantagem que um psicanalista tem o direito de tirar de sua posição, sendo-lhe esta reconhecida como tal, é a de se lembrar, com Freud, que em sua matéria o artista sempre o precede e, portanto, ele não tem que bancar o psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho. É engraçado porque o Lacan fala que ele teve, ela não falou, mas ele teve uma tentação também de ir lá escutar no texto da Marguerite Duras da onde que vinha LOL. Então, ele faz esse aviso, é engraçado essa insistência que eu estou fazendo eu também. Foi precisamente isso que reconheci ao arrebatamento de LOL Weinstein, onde Marguerite Duras revela saber, sem mim, aquilo que eu ensino, que a prática da letra converge com o uso do inconsciente. E tudo do que darei testemunho a lhe prestar homenagem, que é a prática da letra. Então é um pouco isso o assunto do meu comentário. A prática da letra converge com o uso do inconsciente. É muito interessante essa fala. Mas enfim, vamos sair do preâmbulo e entrar. Quem é Marguerite Duras? Marguerite Duras nasceu em 1914, faleceu em 1996. Estamos comemorando o centenário do seu nascimento e muitas revistas, publicações, programas de rádio e televisão na França participaram dessa comemoração. É uma homenagem, é um balanço crítico da obra dessa mulher, que designei em outro trabalho como autor de um texto sem vergonha. É um tipo de Obscene Senhora D, que é um título do livro da Hilda Hilst. Enfim, eu acho que tem uma semelhança entre as duas posições. É um tipo de Obscene Senhora D. E isso tudo combina com uma parte do personagem que Marguerite Duras mostrou publicamente. Presente, ativa, articulando nos múltiplos capítulos da sua história o poético com o político. Isso é uma parte muito interessante dela. Pessoa engajada na cena pública, quizá exibida demais, segundo seus detratores, mas a sua impudência, a sua insurreição permanente contrasta com uma confissão de uma das suas inúmeras entrevistas do último período da sua vida, quando dizia: poucas vezes na vida me desembaracei da vergonha. Também essa presença sem vergonha da Marguerite Duras na escrita, na vida e na política não combina com a solidão e o alcoolismo com o qual ela terminou a vida. Em São Paulo, só para citar, porque vocês podem até pesquisar os registros desses encontros. Em São Paulo, essa homenagem crítica da obra aconteceu num colóquio internacional em maio, aqui na USP, no Departamento de Letras. E em Belém foi esse fim de semana, colóquio Marguerite Duras, Poética e Transbordamento, e também no dia 5 e 6 de novembro em Campinas, na Outra Arte. Eu vou ter de novo a oportunidade de falar da Marguerite Duras, que o Outra Arte vai se dedicar a essa frase do texto do Lacan: a prática da letra converge com o uso do inconsciente. Então, quem é Marguerite Duras? É uma escritora, eu imagino, só para saber, todo mundo leu alguma coisa da Marguerite Duras aqui? Inclusive, ela foi uma autora muito traduzida nos anos 70, 80, e tem quase toda a obra dela disponível para R$5.
de 5 a 10 reais na estante virtual. É impressionante que ela foi muito traduzida, depois ela foi muito esquecida e agora, bom, está sendo comemorado. Então, quem tiver curiosidade, está à disposição na estante virtual. Então, ele é uma escritora, uma autora de uns 90, eu acho que mais, umas 100 romances, peças de teatro, crônicas, relatos, entrevistas, cineasta, diretora de uns 18 filmes. E ela colocou em cena, nas suas cenas, na cena de Marguerite, os mais prestigiosos atores dos anos 60, 80. Então, você tem Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Emmanuel Riva, tem todos esses atores, o Michel Londal. É impressionante quando a gente vê eles atuar, como parece que eles estão também capturados pela letra, capturado, e ele se torna um personagem da literatura, mas também personagem da vida de Duras. Todos têm, quando a gente vê as entrevistas deles, tem essa relação. Gérard Depardieu, Delphine Seyrig, Madeleine Renaud, muitos nomes que talvez hoje não evoquem mais nada para as pessoas aqui, mas cujas vozes e imagens permanecerão eternizadas na história do teatro e do cinema do século XX. Então, vocês podem ir no Santo Google, Santo Google nos YouTube, vocês vão ver muito, vocês vão descobrir, porque a gente sempre tem a impressão no YouTube que a gente está achando alguma coisa. Achei. Descobrir esses rastros da obra de Duras e as vozes desses atores. Duras publicou seu primeiro romance em 1943. Ela tinha 29 anos. Mas ela já escrevia há muito tempo, né? E justamente esse primeiro romance se chamava Les Impudents, Os Impudentes. Então, já estava anunciando assim, o nome do sintoma dela. Já, ela annonçait la couleur, como se diz em francês. E já nomeou, então ela tem uma função de nomeação aqui do que ela veio para dizer. Ela veio para falar da impudência. Inclusive, é uma expressão de Lacan, l'impudence du dire, a impudência do dizer. Então, depois de quase meio século, ela nunca parou. Teimosa, insolente, impertinente. Muitos dizem que ela é horripilante. Temos à nossa disposição inúmeras informações biográficas. Nascida há 100 anos, falecida há quase 20, muitas biografias, artigos, publicações, teses, documentários registram a sua trajetória artística e sua vida excêntrica, propondo diversas perspectivas e versões. Isso é muito interessante. Cada vez que a gente lê, abre um livro, abre uma outra perspectiva, uma outra versão. Todas verdadeiras, diz Marguerite Duras. Isto é, todos ficcionais. Inclusive, num texto que tem uma característica extremamente biográfica, porque é o momento onde ela está esperando a volta do marido do campo de concentração, que inclusive foi encenado aqui uns anos atrás de uma maneira assim, sublime por uma atriz que se chama Dominique Blanc. O texto é La Douleur, a dor, e que é o relato dessa espera e o acolhimento do marido vindo do campo de concentração. Então, é um texto extremamente biográfico, e, no mesmo tempo, em algum momento do texto, ela diz c'est inventé, c'est de la littérature. É inventado, é literatura. Então, com todas essas versões que ela apresenta, querendo apresentar o percurso de vida tenso e intenso que ela se fez, poderíamos optar por diversas entradas.
Podemos dizer que ela nasceu em 1914 no Vietnã, que então era uma colônia francesa, que seu pai faleceu quando ela tinha 7 anos, que foi criado com seus 2 irmãos por uma mãe teimosa, corajosa, desesperada, louca, diz ela. Podemos optar por contar a novela familiar desde o ponto de vista da precariedade, do abuso, do engano, da loucura da mãe, da perversão do irmão maior e da fragilidade e do amor imenso para o irmão menor. Podemos seguir a pista de suas casas, apartamentos, como ela os habitou, produziu, construiu os espaços, que deram lugar a sua, e vários lugares, é isso que é muito interessante nesses diversos pontos de perspectiva, que deram lugar à sua excentricidade, à sua indecência, à sua extravagância. Tem uma entrevista, no final da vida ela fez muitas entrevistas, depois eu vou falar a necessidade dela, a necessidade das pessoas, sim, porque admirava, mas a sua necessidade de impor a voz. Então, uma das entrevistas chama assim Les lieux de Marguerite Duras, os lugares de Marguerite Duras. Então, isso seria uma maneira de contar, a partir dessa perspectiva. Podemos contar a sua generosidade em abrir a casa para todos, políticos, intelectuais, poetas, generosa e boa cozinheira. Ou então, como ela usou as suas casas para se isolar, refugiar, excluir e finalmente se perder no alcoolismo. Podemos contar a sua vida política, o seu engajamento, a resistência, o Partido Comunista, a Guerra da Argélia, maio de 68, as mensagens quase anarquistas de seus filmes, os elogios à violência, ao infanticídio. Tem uma frase terrível num filme que ela filmou com o Gérard Depardieu, que chama Le Camion, onde tem essa frase. Eu acho que é ela mesma que fala isso. Que le monde aille à sa perte. Que o mundo vá até sua perdição. Então, isso, a gente poderia comentar isso. Estou deixando essas pistas. A gente também poderia contar de uma outra maneira a vida dessa mulher. Os maridos, os amantes, os amigos. Muitos amantes, muitos amigos. Muitos maridos. Os amigos, François Mitterrand, Antelme, Bataille, Blanchot, Edgar Morin, Godard, muitos, até Lacan. Tá. No turbilhão, muitos que se reuniam desde os anos 40 no apartamento da Rue Saint-Benoît. Podemos contar dos amantes, dos maridos, enrolados na batalha da jovem, mas enrolados na batalha da tão rapidamente velha senhora, para comprovar com ela que não há relação sexual. Até esse último dos anos 80, o jovem homossexual, o último parceiro dessa batalha trágica. Não há relação sexual. Batalha irremediável de onde surgiu, emergiu esse grito, essa litania do amor enquanto exílio, enquanto impossível. Podemos contar essas histórias desde a infância, desde a sexualidade infantil, a adolescência, as pequenas e as grandes transgressões, as contravenções, as seduções, os abusos, em que a criança se encontra subitamente separada do corpo da mãe, na experiência intransmissível do gozo. Vou citar uma frase do último livro dela. E também o perfume, falando do abuso que estou dando esse nome porque é um nome comum para falar disso, mas que justamente, escandalosamente, eu acho que ela não fala de abuso. E também
o perfume de um amor que passava por ali, pela criança. E também o perfume de um amor que passava por ali, pela criança. Um amor sem direção, que sentir a carne de uma criança prestes a morrer para ler o desconhecido do desejo. Se você já ouvir falar do abuso de uma criança nesses termos, pela criança passou o cheiro, o perfume de um amor sem direção, que sentir a carne de uma criança prestes a morrer, para ler o desconhecido do desejo. C'est aussi la senteur d'un amour qui passait par là, par l'enfant. Un amour sans direction, qui avait senti la chair d'un enfant qui se mourait de lire l'inconnu du désir. E mais uma familiaridade, alguma coisa familiar com a Ida Hirst, essa questão da sexualidade infantil. Enfim, podemos falar dos seus comentadores. Ela foi amada, admirada, invejada, execrada. Poucas vezes deixou indiferente. Deslumbramento, arrebatamento. O texto de Duras faz isso, diz Lacan. Foucault lhe dirá: desde destruir, diz ela, détruire, dit-elle, Foucault falando, basculei em sua obra e me encontro aqui, aí cativo. Você é a escritora de que eu necessitava. Mas, sobretudo, para se apresentar a Marguerite Duras é preciso dizer da escrita, da sua escrita, a sua guerra incessante. É isso que podemos homenagear hoje ainda, como fez Lacan em 65, há 50 anos. A impossibilidade de alcançar o outro no amor a fez amar até o final da sua vida. A impossibilidade de alcançar a coisa com a palavra a fez escrever até o final da sua vida. Écrire, em 1993, ela faleceu em 96, é o último livro escrito publicado. Em 1900, isso vocês podem ver no YouTube, a filmagem de Écrire, e ela é realmente uma velha senhora completamente caquética. É impressionante ver o que ela fala. Écrire é o último livro escrito publicado. Em 95, ela publica C'est tout. É isso aí. É isso, ou acabou. Que na verdade são umas falas recolhidas pelo seu último amante, Jan Andrea. Ele pergunta: você se preocupa com o quê? É um ano antes dela morrer. Com escrever. Uma ocupação trágica. Mas para que serve escrever? Escrever é ao mesmo tempo se calar e falar. Escrever quer dizer cantar, algumas vezes. Escrever é algo muito próximo do ritmo da fala. Bom, depois dessa apresentação, agora está todo mundo íntimo, espero, com a pessoa. E antes de tentar adentrar um pouco mais sobre essa prática da letra, ainda qual fala Lacan, que está convergindo com o uso do inconsciente, eu queria elencar algumas lições da Marguerite, 5 lições. Tem só 15 minutos? 15 lições. 5 lições. 15 minutos. 15 minutos e 5 lições. Só para localizar como eu vou avançar, a questão da ficção. A segunda lição, a questão do dizer. L'impudence du dizer. Eu adoro essa expressão. O dizer, a suplência. A texto como suplência, a escrito como suplência. Uma outra expressão dela que é extenuar o sentido,
Então, as lições da Marguerite Duras, isso, ficção, o dizer, a suplência, a extenuação do sentido. E, finalmente, uma outra lição, que não poderia deixar de falar isso aqui, alguma coisa sobre a voz. Então, primeiro, diversas perspectivas e versões da sua biografia atravessam sua obra. Não sei se alguém leu mais de 2 ou 3 livros de Marguerite Duras aqui. Porque se lê o segundo, já se começa a sacar isso. As diversas a sacar isso que parece sempre que você está entrando numa história que você está entrando numa história que você já conhece. Você perdeu o primeiro capítulo, mas você deveria estar sabendo. Então, tem os personagens, as histórias, enfim, tudo vai se tramando, se entrelaçando, que dá um efeito um pouco de turbilhão, né? Então, diversas perspectivas e versões da sua biografia atravessam sua obra. Todas verdadeiras. Isto é, todas ficcionais. Isto é uma das primeiras lições de Marguerite. A verdade é mentirosa. Ou então, a ficção é verdadeira. Tudo é verdadeiro, dirá Duras. Inventei tudo. Acrescento. Eu acho que tem um poema do Manuel de Barros que fala mais ou menos a mesma coisa. Não tenho ele na cabeça. Tudo é verdadeiro, inventei tudo. A sua própria escrita dá essa pista, despistando quem queira saber da verdade de Marguerite Duras, na base de infinitas alusões biográficas que pontuam sua obra nos romances, peças e filmes. A sua escrita é constantemente atravessada, às vezes fala atravancada, por referências biográficas que, por mais incoerentes e contraditórias que sejam, são todas tão verdadeiras e tão inverossímeis que implantam de sair desse vacilo da narrativa, que a se mostrar sincera e transparente, denuncia que é a ficção que constitui seu eixo, que ostensivamente encobre a opacidade fundamental de onde procede. Então, isso é a primeira lição. Mas então, quem fala quando o narrador diz eu? É ela? Vocês veem no deslumbramento de Lolvestein, quem fala eu é o Jacques Old, um dos parceiros do triângulo amoroso, dos triângulos amorosos. Quem fala quando o narrador diz eu? É ela? Ou mesmo quando ela se afasta da cena narrando em terceira pessoa, quem é ela? Eu? Quem fala? De onde esse alguém fala? Talvez não tenha coisa mais importante a cada romance, a cada filme, a cada giro, do que fazer emergir e existir essa pergunta. Quem fala? Quem é o sujeito da enunciação de todos esses enunciados, por vezes maçantes e cruciantes? Mas, pior, ou melhor, mais além da enunciação, mais além do o que ela quer dizer, punge inexoravelmente de onde fala. Qual é o dizer incoercível, irremediável, indisciplinado disso tudo? Dizer irremediável pela palavra. Além ou aquém do que foi, que dizer é este que não se faz esquecer, atrás do que se diz no que se ouve? Que voz aqui se faz o eco do fato que haja um dizer, o dizer de um dizer. Segunda lição de Marguerite, o seu texto desdobra e distingue numa partitura em 4 pautas os ditos, o desejo, o dizer e as ressonâncias e outros estilhaços da língua que a voz repercute como eco do dizer. Veja bem, é sensacional perceber isso, porque a gente escuta isso no nosso... Quando a gente escuta o analisante, a gente escuta sempre nessa partitura a 4 pautas. Nos interdito do significante,
A metáfora e a metonímia trança os enunciados. No subtexto, o objeto do desejo corre e promete algumas ocorrências. No ponto fora da linha, fora do texto, se demonstra um dizer. No corpo do texto, acontece a mostração das ressonâncias da língua. Essa é a segunda lição. Terceira, escrever como suplência ao impossível. É notável que o seu texto não se apresenta como uma metalinguagem que tentaria falar sobre o amor como impossível, embora urgente e irresistível. Ela fala do impossível, desde o impossível encontro do dois, a partir desse parto. E desse ponto de partida que a própria escrita se constitui, também como tema, assunto e matéria dessa literatura. Embora inacessível, a escrita, ela mesma, é irremediável como destino. Ela começou com o romance em 43, ela tinha 29 anos e nunca mais parou de escrever, até o penúltimo texto publicado de 93, Écrire, que pontua definitivamente essa obra, que se arriscou até o obsceno para tentar, isso que desenvolvi nesse trabalho, o texto Sem Vergonha, que arriscou até o obsceno para tentar dizer da coisa em si do gozo, essa que não cessa de não se escrever. A própria escritora se intromete nas narrativas para testemunhar ao longo dos textos e dos filmes da luta que ela está tramando, assim como seus personagens, para que a vertigem do impossível produza, mesmo assim, um vestígio, um rastro do afeto e do efeito consequente. A escrita e o amor, ambos responsáveis para o que não cessa de não se inscrever, o impossível, segundo Lacan, deixa rastros sem vergonha da impudência do dizer. Cessa de não se inscrever. Cito Marguerite Duras no texto Écrire. Escrever não posso, ninguém pode. É preciso dizer isso. Não se pode. E, no entanto, se escreve. É o desconhecido que carregamos conosco. Escrever é o que é alcançado. É isso ou nada. C'est ça ou rien. A prática da letra de Duras tem como ponto de partida o impossível do dizer e como caminho as ressonâncias da língua que deflagra o sem sentido. Vocês devem já ter ouvido essa frase, que é do Ravissement de Lolvestein, que é assim: uma palavra buraco, oca em seu centro, por um buraco em que todas as outras teriam sido enterradas. Não poderíamos tê-la dito, mas poderíamos fazê-la ressoar, imensa, sem fim, um gongo vazio. Alguém já conhecia essa frase da Marguerite? Eu vou ler em francês porque ficou mais bonito. Un mot trou, creusé en son centre d'un trou. Uma palavra buraco, um furo, cavada em seu centro de um furo, desse furo onde todas as outras palavras deveriam ter sido enterradas. On n'aurait pas pu le dire, a gente não poderia dizê-lo, mas on aurait pu le faire résonner immense, sans fin, un gong vide. Não podia dizer, mas pode-se fazer ressoar, imensa, sem fim, um gongo vazio. Quarta lição, extenuar o sentido. Nos seus romances, desde o início, ela se dedicou a extenuar o texto. Partir, abre aspas, essa é uma expressão dela, extenuar. Partir do sentido pleno, até ficar submerso e chegar até o não sentido. Com suas frases simples, repetitivas. A gente não vai ter tempo, mas eu queria ter lido qualquer página. Frases simples, repetitivas, beirando o senso comum,
ela impõe, antes de todo, um ritmo e vai depurando a linguagem para restituir a sua inocência, a sua indecência, a invenção da fala, para escancarar o seu canto e suas encantações. Extenuar o texto passa para extrair do sentido das histórias o sem sentido da contingência das conexões significantes, o sem sentido que conecta uma palavra e outra e se deixa guiar pela pura ressonância da palavra, a sua reverberação fundamental, mas também pelo oco que as precede e de onde todos procedem. Lembra, é ao mesmo tempo se calar e falar. Escrever quer dizer cantar alguma vez. Escrever é algo muito próximo do ritmo da fala. Exercício de voz. Eu acho que talvez não vou ter tempo de falar do resto, mas posso falar até aqui, né? A quinta lição. Eu acho que eu vou fazer isso. A gente tem até... Eu vou terminar essa... bom, vamos indo. Muito cedo no seu percurso, se apresentou com uma certa urgência a necessidade de passar o texto escrito para o texto falado. Ou seja, para fazer teatro, mas também transformar os seus romances em teatro, e depois em filme, que é outra questão. A passagem aconteceu em 1955 com uma peça de teatro chamada O Square, o Jardim Público, Le Square, 1955. E aí eu tive a feliz descoberta de ver, num comentário dessa peça, que o Beckett foi ver 7 vezes a peça. Então, 2 queridos aí no longínquo. Enfim, então, Le Square, 1955. O que Duras esperava do teatro e de seus atores é que eles dessem corpo a seu texto, a sua letra. Ela queria aproximar ao máximo o escrito da fala e que a voz, depurada do sentido, cuidasse de produzir a ressonância sem sentido da palavra. Vocês devem lembrar, acho que muita gente viu o filme Hiroshima, Mon Amour. Vocês devem lembrar da voz da Emmanuelle Riva no filme. E o que os atores comentam, como ela extenuava os atores para tirar da voz qualquer afeto, qualquer querer dizer alguma coisa. Ela brigava. Eu vi, inclusive, um filme do YouTube, onde ela brigava com Madeleine Renaud. Madeleine Renaud é uma das mais excepcionais atrizes francesas da metade do século XX e que trabalhou até o final, que foi a atriz do Beckett, que foi maravilhosa. Tinha essa velha senhora, muito mais velha do que ela, no palco, e ela brigava, falava, mas não, Madeleine, tem que calar o afeto, cala o afeto. Então, é isso desde o começo. Ela quis isso. Então, é por isso. E ela encheu o saco da Emmanuelle Riva. Emmanuelle Riva, todo mundo conhece ela, porque é atriz do filme Amor. Que é engraçado, porque eu acho que um dos primeiros filmes dela foi Hiroshima, Mon Amour, e Amor, enfim. Fantástica. Então, desde o começo ela estava com essa teimosia com a voz, que dar voz à sua letra não podia passar pela expressividade. Pedia para os atores se deixar levar pelas palavras, fazendo transparecer o mínimo a entonação, para fazer ouvir algo inaudível. Rapidamente, seus textos foram usados como cenário de cinema. Alain Resnais, Peter Brook e tantos outros, até que ela mesma começa a filmar insistentemente, desesperadamente,
É por isso que ela morreu sozinha, porque ela brigava com todo mundo. Ela brigou com Resnais, com Peter Brook, enfim. Vê lá. Tem o Philippe Soler, que foi amigo dela, que detesta ela. Ele escreve assim uns horrores sobre a velha senhora querida. Bom, então muitos filmes dela, o amante, ela odiou o amante. Ela tinha dado os direitos para esqueci o nome dele, filmar. Enfim, tem alguma coisa do desespero dela, que é desesperante no seu laço com os outros. Então, até que ela mesma começa a filmar insistentemente, desesperadamente, para fazer ver aquilo que não se mostra, que não se vê. É uma frase dela, mas eu não vou falar disso agora, mas enfim, que o cineasta fala, mas não dá para ver nada. E aí ela fala, mas é isso mesmo que eu quero mostrar. E de uma certa forma, na voz, como se os atores reclamavam com ela, fala, mas é isso mesmo que eu quero fazer ouvir. Bom, assim foi, e mostrou o que não se vê, mostrou o grito, e no final da sua carreira de cineasta, chegou mesmo a mostrar o preto, ou nada. Não se vê nada, mas é isso mesmo que eu quero mostrar. Aberração. Ela ficou berrando o impossível, querendo mostrar o objeto que falta, o que não se vê, o olhar, o que não se ouve, a voz. India Song. Eu comentei esse filme no primeiro semestre e nós vimos de novo em Belém. India Song, o filme de 75, além de seu magnífico baile trágico, vão ver no YouTube, está lá tudo, de seu magnífico baile trágico, e o mesmo baile que produziu o arrebatamento de Lolvestein. O Lolvestein é citado no filme, mas ela é um olhar justamente que não se vê. Ninguém vê ela, porque a cena do baile é a cena que causa o arrebatamento, a cena do enlaçamento do Anne-Marie Streeter com o noivo Michael Richardson. Então, India Song, por que estou falando disso? Constitui também, e entre tantas coisas, porque India Song fala do amor, do desejo, da loucura, do feminino, da morte, da miséria, do colonialismo, da política. Então, ele constitui, entre outras coisas, um exercício de vozes que se desdobra em contraponto da trama das histórias cruzadas trágicas de Lolvestein e Anne-Marie Streeter. Estou lançando só esse assunto. A música é uma coisa magnífica de India Song, que foi feito. O filme foi feito em torno dessa música de Carlos D'Alessio. A música. Alguém viu India Song aqui? Nos anos 70, não? Enfim. A música isola a melodia da voz que seduz, encanta, encobre o real. A música, portanto, ela isola o aspecto melódico, o aspecto que seduz, encanta, encobre o real. Todo mundo está dançando, a música, o baile não para, apesar de tudo que está acontecendo. A música, as vozes em off, sempre em decalagem, sempre desconectado dos fatos. Os enunciados em descontinuidade com a enunciação suposta. Os burburinhos e murmúrios, comentários, falas vazias, a falação do baile, em que parece um burburinho assim, de repente desponta uma frase, que você escuta, que bate no ouvido. Fala vazia dos quais despontam de repente palavras de ordens e oráculos. O piano nos todos os filmes da Marguerite Duras e mesmo nos livros, diria, porque o lugar do piano, Moderato Cantabile, por exemplo, o lugar do piano é tão importante, ele tem uma função de silêncio. É como se ele desse uma consistência ao silêncio. O piano em India Song, que interrompe a música do baile e presentifica a presença contínua do silêncio. Enfim, o grito.
olha, se um dia você tiver 2 horas para perder, tem que ter paciência, porque é um ritmo diferente esse filme, mas se vocês quiserem falar alguma coisa do grito, vão ver India Song. Tem um grito monstruoso, estrondoso, interminável, do Visconso, porque uma outra história cruzada entre a Lorvestein, que não se vê, tem Anne-Marie Streeter e seus múltiplos amantes, e tem o Visconso e a tragédia entre o Visconso e a Anne-Marie Streeter. Um grito enorme, assim, que atravessa. Outro dia eu calculei, mas eu esqueci, vamos dizer 15% do filme, mas é muito tempo, onde tem esse grito que vai, que desaparece, que volta, que some, que assombra qualquer diálogo ou tentativa de se enlaçar e fazer 2. Então, música, as vozes em off, os enunciados, os burburinhos, o piano, o grito. Não dá para evitar de mencionar aqui que o ano seguinte do filme, India Song, ou seja, 76, Duras, teimosa, aí desesperada com ela mesma, porque ela mesma que tinha feito India Song, e tinha sido tudo um sucesso em Cannes, etc. Duras filmou nos escombros do Palácio Rothschild, onde ela tinha filmado o baile de India Song. Ela usa trilho sonoro de 2 horas, sem imagem, ou só com a filmagem. E é nesse filme que ela fala, bom, on voit rien, não dá para ver nada, mas é isso que eu quero mostrar. Onde ela faz um filme de 2 horas que se chama Son nom de Venise dans Calcutta Désert, c'est o nome de Veneza em Calcutta Deserto, que é uma referência ao India Song, e onde ela passa 2 horas mostrando o que não se vê e com essa trilha sonora do India Song, onde se decanta, então, se isola, se distingue esses diversos níveis da voz. Enfim, vocês lembram dessa fala de Lacan na terceira, quando ele fala que se trata se trata na análise de mettre la voix, pôr aí a voz. E acontece isso, parece que tem alguma obsessão, tensão no texto da Duras, para além da letra que ela deposita aí nos seus livros, colocar a voz. Depois do sucesso e da premiação do Amante, que ela escreveu depois de uma longa travessia do deserto, de uma longa travessia do alcoolismo, com coma, passando, enfim, uma coisa absolutamente abominável. Ela sai do coma alcoólico e vai escrever o Amante. E recebe o prêmio Goncourt, 1982. Então, depois do sucesso da premiação do Amante e dos diversos episódios de crise alcoólica onde encostou a morte, ela aceitou abrir a boca. E, primeiro com o pé atrás, depois com uma certa complacência exibida. Porque a primeira entrevista dela para falar do Amante na televisão, ela tinha toda uma retenção, como se... E depois disso, deve ter umas 10, 20 entrevistas, a toda hora, até é editada uma nova entrevista com a Marguerite Duras. Primeiro, uma certa complacência exibida, a não ser que seja o furor do desespero, multiplicando as entrevistas como se a sua própria voz pudesse ainda mais um pouco, testemunhar do dizer, daquilo que fundamentalmente não se diz nunca. Por isso, ela passa seus escritos para o cinema e o teatro, inserindo a sua própria voz, como no filme India Song, como no filme, e usando a sua voz em off nas encenações teatrais filmadas de várias de suas obras, como a peça Agatha. Agatha, ela filma essencialmente o mar e alguns personagens, mas é ela e
o tal de Jan Andrea, que foi seu amante nos 16 últimos, amante e parceiro do alcoolismo, nos 16 anos da vida dela, que dizem, hein, que põe a voz. Podia parar aqui? Sim, eu vou concluir. Essa última parte é um comentário um pouco mais preciso, hein, dessa prática da letra, que converge com o uso do inconsciente, falando de alguns dos recursos da Marguerite Duras para produzir esse imenso gongo, esse ressoar como um imenso gongo sem fim, da palavra que não pode ser dita. E recolhendo alguns das figuras de estilo que ela usa. Vou falar rapidamente, vou falar isso. E depois. Então, algumas das figuras de estilo que ela usa justamente para fazer ressoar tanto a reverberação da língua quanto a insistência do não sentido. Então, vocês vão ver quando vocês vão ler aliterações, ou seja, a repetição de sons idênticos. E por isso que ela foi execrada por muitos críticos, achando que ela estava escrevendo mal, que ela usava palavras sem sal, sem gosto, e repetia, tinha repetição. Aliteração, a repetição de sons idênticos. Amplificação, graduação entre os termos de uma enumeração. Anacoluto, ruptura da construção. Analepse, aprendi um monte de palavras novas. Analepse, volta sobre eventos anteriores à narração. Anáfora, procedimento que consiste em começar pela mesma palavra diversos membros de frases. Antanaclase, retomar a mesma palavra com sentidos diferentes. Apossiopese, ruptura na sequência esperada do encadeamento de uma frase. Assonância, a síntese, supressão das partículas de coordenação na ordem gramatical. Oxímoro, aliança de termo inesperado, palavras de sentido oposto. E o mais conhecido, que causou certo escândalo, é Hiroshima, mon amour. Isso é uma oxímoro. Uma aliança de termos inesperado, de sentido oposto. Paralaxe, ausência de subordinação entre as proposições. Paronomásia, empregar palavras de sentidos diferentes, mas de sonoridades parecidas. Preterição, afirmar calar algo do qual se fala de fato. E também as repetições, as frases cortadas, os pulos de um assunto ao outro, as misturas das épocas, a confusão dos lugares, das línguas, a sobreposição dos narradores, o uso do nome e sobrenome estrangeiro, Almar Streeter, Michael Richardson, Lolvestein, os brancos no meio, na margem do texto. Todos os meios são válidos para que se apresente incessantemente o muro da linguagem e o amor possível que a letra d'amor, a letra carte de amor, providencia para piruetar, cambalhotar, dançar, sapatear, tripudiar no muro da linguagem. No meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Tudo serve para que a prática da letra converja com o uso do inconsciente. Ela fala, é uma ruptura dos automatismos da linguagem, uma purificação dos automatismos, uma purificação da usura do tempo. Muitos diálogos nesses textos servem para romper o semblant da literatura,
da literatura, para extrair a sua fala essencial, fundamental. Alguém pergunta para ela, você poderia definir os processos narrativos que você utiliza? Ela responde, tudo parte da fala. O sentido da linguagem que emprego sequer me diz respeito no momento. Se houver um procedimento, ele se desdobrará no interior do texto, no corpo do texto, como para a poesia de Baudelaire. Eu vou pular e vou terminar com uma citação dela. Que extraí desse livro que se chama Les Lieux, Os Lugares, de Marguerite Duras. Eu avisei que eu ia dar algumas pinceladas assim, então termino com essa frase que eu vou traduzir assim ao pé da letra. Então, e sem dúvida, o estado que eu tento alcançar, volto de novo. E sem dúvida, o estado que eu tento alcançar quando escrevo. Um estado de escuta extremamente intensa, mas exterior. As pessoas dizem que quando a gente escreve, a gente está num estado extremo de concentração. Eu tenho o sentimento de estar aí numa extrema desconcentração. Tem coisas que eu não reconheço naquilo que eu escrevo. Portanto, elas provêm de outro lugar. Donc, elles me viennent bien d'ailleurs. Il y a des choses que je ne reconnais pas dans ce que j'écris, donc elles me viennent bien d'ailleurs. Tem coisas que eu não reconheço no que eu escrevo. Portanto, elas provêm de outro lugar, ailleurs. Eu não sou sozinho quando eu escrevo. Não sou sozinho a escrever quando eu escrevo. Mas isso eu sei. A pretensão é acreditar que a gente está sozinho na frente de uma folha, enquanto todo chega para você de todos os lados. Evidentemente, os tempos são diferentes. Isso chega a você, isso acontece para você, ça vous arrive, hein? Isso acontece para você de mais ou menos longe. Isso chega a você de você mesmo, de um outro, pouco importa. Isso acontece vindo de fora. Aquilo que cai, que acontece, que cai em cima de você no escrito. Então, ela falou, isso vem de outro lugar, não me reconhece, não reconhece o eu, isso vem de outro lugar. Então, isso me cai em cima, assim. O que cai em cima de você no escrito é, sem dúvida, a massa do vivenciado, simplesmente. Se podemos dizer isso, simples. Essa massa do vécu, da vivência não inventoriada, não racionalizada, e numa sorte de desordem que é todos os dias um verdadeiro desordem original. Cette masse de vécu non inventorié, non rationalisé, est dans une sorte de désordre qui est tous les jours un vrai désordre originel. Uma massa de vivido, não inventoriado, não racionalizado, e numa sorte de desordem que é todos os dias uma verdadeira desordem original. Se ela não está falando da língua aqui, do real, a gente é assombrado por esse vivido, mas tem que deixar fazer. E aí depois, se eu continuar essa citação, ela vai falar de como a LOL é assombrada, inclusive é magnífico para falar da psicose, como ela é assombrada o tempo inteiro por esse vivido não repertoriado, não racionalizado, e que lhe cai em cima todos os dias de uma maneira cruel e original. Enfim, então
eu vou parar por aí para a gente poder conversar um pouco e acompanhar um pouco as suas perguntas e não a minha falação. Você se incomoda de usar agora aqui circular? Eu posso falar assim também? Porque aí não vai gravar. Francisco, dá para colocar? Estou só pedindo para ela colocar um microfone que usa adaptado para ela, porque aí nós podemos usar esse aqui para fazer as perguntas e, consequentemente, tudo poder ser gravado. Alô, alô, alô? Atrás da orelha, como se fosse um óculos. Agora vamos lá. Assim? Eu vou fazer uma pergunta e depois vou passar para aqueles que tiverem interesse de continuar o diálogo com ela. Bom, você citou essa convergência que o próprio Lacan destaca no texto da homenagem do ensino dele com a escrita dela. E eu estava lembrando de um texto seu, se não me engano, sobre a repetição, em que você lembra uma passagem do Lacan, onde ele diz que o ponto fundamental, aquilo que ele sempre perseguiu pelo ensino dele, foi poder assinalar aquilo que teria sido o dizer de Freud, ou seja, não há relação sexual. Né? É isso que ele atesta como tendo sido o trabalho dele, destacar esse dizer da obra de Freud. Né? Então, numa primeira aproximação, a gente poderia dizer que o que está em jogo na escrita da Marguerite Duras é exatamente poder dar sustentação pela escrita à inexistência da relação sexual. Né? Agora, isso me parece que é dedutível, né? Agora, eu queria voltar, a partir dessa dedução possível, ao que você mencionou no início, que está lá no texto da Littérature, onde o Lacan diz que o que o Joyce fez de melhor foi poder ter levado adiante a escrita dele e não ter feito análise com Jung. Né? O que significa para você essa afirmação do Lacan de que o que ele fez de melhor no sentido de ter alcançado mais rapidamente os objetivos de uma análise ter sido insistir na direção dessa escrita? A partir da obra de Marguerite Duras, porque me parece que são escritas movidas por causações diferentes do Joyce e da Marguerite Duras. Né? Quer dizer, você concordaria que essa frase também se aplica à obra da Marguerite Duras, que aquilo que uma análise poderia ter proporcionado, ela produz pela escrita dela, uma vez que ela dá sustentação a essa impossibilidade da relação sexual, ou para você seria necessário situar isso de uma outra maneira? Quer que eu responda? Agora? Tá. Eu entendo isso, que Joyce chegou direto ao que pode se fazer de melhor numa análise. Eu gosto de comentar isso com essa expressão, soltar a língua. É isso que o Joyce faz, ele solta a língua. Ele produz a partir da sua maneira de romper, de quebrar o semblant e romper no sentido. Ele produz, no entanto, alguma coisa que pode ser comunicável, que pode ser recebido como algo oriundo de um dizer de Joyce,
de um dizer de Joyce, que também não há relação, né, não há sentido, mas que, no entanto, permite fazer laço com o outro. Né? E, inclusive na sua insistência que os universitários vão, por muito tempo ainda, comentar o seu texto, né? Testemunho dessa produção dele. Né? Eu rompo o semblante da linguagem, eu solto a língua, e com isso meu texto se faz eco de um dizer que não há relação, mas, no entanto, com esse eco de um dizer que não há relação, que não há sentido, eu faço laço. Né? E aí eu faço nobre romeano. Então, isso seria para mim do lado de Joyce. O lado da Marguerite Duras é um pouco disso que eu estou tentando a responder a sua pergunta, seria retomar um pouco tudo que eu disse, porque, sim, eu acho que a escrita, quando ela tem essa dimensão quando ela tem essa graça de romper o senso comum, e, a partir da sua enunciação, fazer emergir esse eco de um dizer. Então, eu acho sim que a escrita da Marguerite Duras tem isso, por todos os truques, as armadilhas, as trapaças que ela usa para produzir esse deslumbramento, esse ravissement, essa captura, fazendo laço com o outro a partir de uma coisa que seria, que nem o Joyce, que seria completamente inaudível. E falei em algum momento do texto que a sua relação com o amor e a sua relação com a escrita, ela fala amar e escrever a mesma coisa, e no mesmo movimento, na mesma tensão. Ou seja, é a partir do impossível que se produz, no entanto, alguma coisa, que acontece alguma coisa mais do que se produz. E a partir do ponto de origem do impossível de alcançar o dois, que a escrita e o amor acontece como evenement, como acontecência mesmo. E nisso, produzindo essa ressonância de um dizer absolutamente único, essa ressonância e o deslumbramento que ele coloca, a ressonância e a captura dessa coisa que poderia ser intragável, a partir da maneira como ela faz, como ela produz isso. O texto que eu escrevi sobre a sexualidade, eu comentei a partir porque ela é completamente obcecada pelo sexo, desde pequena, e até velha. É muito engraçado isso. Eu comentei o título, quando eu falei A Mulher Sem Vergonha, o texto Sem Vergonha, eu comentei esse título com a responsabilidade sexual de Marguerite Duras, e que é uma expressão de Lacan no Seminário do Saint-Homme, falando da responsabilidade sexual, e que justamente a resposta a ou não à relação sexual é a responsibility, a resposta ao não relação sexual é o fazer acontecer, que o Lacan vai falar, o saber fazer, o fazer acontecer, o saber fazer da escrita e do amor. E a escrita dela produz isso. Essa suplência à não relação sexual é produto dessa posição, dessa responsabilidade, é o que Lacan chamou responsabilidade sexual. Eu gosto bastante dessa expressão. Não sei se... o que eu podia dizer? Bom, vamos... Quem gostaria de perguntar?
Não é pergunta, mas obrigada. Então, Dominique, eu tive muito gosto de ouvir a sua apresentação hoje, a sua discussão, porque, de um lado, eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha entendido. Eu li seus textos hoje à tarde, mas o Milner, num texto que chama Linguística e Psicanálise, ele toca nessa questão da psicanálise aplicada à literatura. E ele dizia, nesse texto que eu conheço, uma coisa que eu falei, que será, né? Que ele está dizendo, porque ele diz assim, é aplicada a nada, porque o psicanalista não sabe nada do texto, ele não sabe nada de literatura, ele não tem os recursos para a penetração da obra, no sentido estrito. O que ele recebe da literatura, quer dizer, o que ele pode retirar é o detalhe. Porque o psicanalista opera com detalhe. E hoje, eu li o texto, mas hoje, te ouvindo, para mim ficou muito... ressoou muito, vamos dizer, essa história do detalhe que estava no Milner. E eu, que negócio é esse? E, de repente, você traz uns pedaços do Lacan e essa questão do Lovestein, né? Quer dizer, o que cai da língua, né? Quer dizer, e o Lacan diz, é isso, né? Eu até anotei aqui, tem um desconcertar a língua, não tem de dar de psicólogo e procurar compreender. Essa questão da compreensão é grave, porque é ela que, vamos dizer, perturba a clínica, vamos dizer. E também coloca o psicanalista, como eu entendo, quando ele vai à literatura para compreender a obra, aí é que eu acho que ele não tem os recursos de penetração, né, que um crítico literário teria, né? Então eu achei assim, até, na verdade, eu queria agradecer, porque para mim fez um clique, né, nisso, quer dizer, vamos dizer, isso que o poeta, o escritor, ele atinge, é isso, né? Com a palavra, uma espécie de desconstrução, né? Me parece. E aí eu gostei muito também da sua aproximação, das coisas que você disse, na verdade, com Beckett, né? Porque aí sim é um meio queridinho meu, porque ele é uma interrogação forte. Porque o que acontece, né, quando você lê o Beckett? Ele não faz como o Joyce, que é desconstruir a língua, né? Ele não vai lá, mexe nas palavras, ou com Guimarães Rosa, coisa e tal. Ele vai escrevendo. E você vai se perdendo, tanto que você não sabe mais o que ele está escrevendo depois que você está no meio do texto. Eu falo, mas o que esse cara faz, né? O que é isso, né? Que é um esgotamento da palavra também, né? E hoje, quando você ficou falando aí da repetição dos outros recursos que não a desconstrução, eu me lembrei um tanto disso, que é uma boa aproximação para mim do Beckett com a de Haas, né? Porque não é um Joyce, não é o Guimarães Rosa, é outra coisa. Sim, são outros recursos completamente uma colocação. diferentes. E eu lembrei do texto da Berta do final de semana também, que ela fala da repetição, né? É muito bonito isso, do clichê, que é o esgotamento mesmo, né? Então, são outros recursos, e por isso que eu sempre fico um pouco complexada assim, em relação à literatura, porque a gente não sabe, não tem os recursos dos críticos literários. E que eu fui procurar essas figuras de estilo que eu não conhecia, então, e que, justamente, o que é muito interessante, que as figuras de estilo que a Duras usa, não são figuras de estilo para fazer sentido. Não são figuras de estilo do lado da metáfora da metonímia, assim, com todas as variações possíveis. Todas aquelas que eu descrevi são figuras que rompem, hein? E que fazem silêncio, hein? Que produz. E essa coisa do não compreender, o meu encontro com o texto de Duras e com o texto de Lacan, na verdade, se deu da mesma forma. É isso que é interessante, porque é isso, de uma certa forma, que se reproduz na transferência analítica,
A gente sempre, talvez eu falo, tem uma maneira, por mim, tem uma maneira de falar da transferência sempre a partir da relação com o sujeito suposto saber. Mas isso é a tentação da transferência, a tentativa da transferência. Mas tem, no encontro que faz o que não faz uma análise, tem uma conexão com uma outra cena. Também o encontro com o Beckett, também foi na mesma época, o Beckett, o Lacan, a Marguerite Duras. É impressionante como que se encontra alguma coisa da sua extremidade na não compreensão. E foi o mesmo topar com 16 anos, mas podia ter sido com 15 ou com 25, mas ainda bem que foi com 16, perdi menos tempo na minha vida, em topar com o não compreendo. Então, é interessante porque em francês tem o verbo compreender, que é comprendre, e que tem os outros verbos construídos a partir do verbo prendre, que prendre é assim, attraper, nem sei como, nunca sei como traduzir isso em português, apanhar, mas tem esse gesto assim de greifen, de pôr a mão na coisa. Então, comprendre, apprendre, méprendre, prise. Então tem um não compreender, mas que, no entanto, te dá acesso a uma prise, a um prendre, a apanhar, a alcançar alguma coisa que está fora do sentido comum. E tudo que a gente quer quando a gente tem 16 anos, 26, 66, e esse laço com aquilo, esse laço possível com aquilo de você mesmo que está fora do senso comum. É isso. Ia te fazer outra pergunta, senão eu vou fazer uma outra para você. Que é o seguinte. Vamos partir do princípio dessa sua afirmação de que a escrita nela permite situar essa função de suplência e impossibilidade da relação sexual. E, nesse sentido, já haveria uma distinção com Joyce, onde a escrita, ainda que vá promover como consequência isso, não tem como objetivo primeiro isso, mas sim dar a ele uma constituição. Né? Essa é a ideia do Lacan, né? Mas quando a gente fala assim, bom, a escrita vai tentar dar suplência e impossibilidade da relação sexual. E a gente ouve você falar, tanto quanto se sabe do Lacan, tanto quanto se sabe do Joyce, que eram sujeitos, e ela, a própria Marguerite Duras, sujeitos intragáveis, né? Totalmente intragáveis, né? Poderiam ser hiper admirados, mas é aquela pessoa que você quer ver, como dizia o nosso amigo Márcio, assim, traz dentro de uma jaula para dar seminário, porque é para não chegar perto, né? Então, quer dizer, será que aí não haveria, quando você diz assim, bom, mas ela termina a vida, por exemplo, nessa condição trágica, né, da coisa da bebida, o alcoolismo e tal. Quer dizer, será que, de fato, a insistência na escrita por via da letra, no sentido de fazer disso uma tentativa de suplência, né, a impossibilidade da relação sexual, será que, de fato, nós não somos tomados por um engano
enquanto que isso daria uma estabilização à altura de um sujeito ficar... Quer dizer, será que não haveria da nossa parte uma ilusão assim de que essa via da escrita levaria a uma certa estabilização, uma certa pacificação do sujeito, e esses sujeitos, Joyce, Lacan, Duras e tantos outros, vêm mostrar que tem um nível da escrita que radicaliza uma condição do ser que impede exatamente isso. Que impede o quê? Essa pacificação, essa estabilização. É uma questão que eu tenho, por que tantos escritores se suicidam? Entre a Virginia Woolf e outra, enfim, tem muitos... mas enfim, então, é uma questão. Agora, ela não fala, eu vou fazer uma suplência. E por isso ela fala da escrita como de uma urgência irresistível, de fazer. E a relação dela com o sexo também, e faz parte dessa resposta, por isso que eu gosto da palavra responsabilidade, dessa resposta, mas que não estabiliza, que tem que ser sempre recomeçado. Dessa resposta... Tem um certo desvario até. Tem que ser sempre recomeçado. Por exemplo, estou pensando no sexo, a sexualidade da Marguerite Duras, não da Marguerite Duras, a sexualidade que ela expressa no... Sexualidade de Marguerite Duras seria outra coisa. Na sua obra, tem uma primeira cena, eu estou péssima para decorar as frases, mas uma cena de amor nos quais que eu encontro entre uma empregada pobre e um caixeiro viajante num parque. E a peça é isso, é uma conversa. Isso parece muito Beckett, dá para entender que ele foi lá ver, porque é 7. Então, eles fazem amor. Inclusive, é uma frase que vem muitas vezes no texto da Marguerite Duras. Ela fala da impossibilidade do encontro e ela diz: ils le font, eles o fazem. Ela não fala o faz amor, ils l'ont fait, ils le font, elle le fait. E, por exemplo, então vou te dar, acho que não estou respondendo a sua pergunta, mas assim, respondendo a sua pergunta, isso é essa resposta que tem que ser sempre recomeçada. Como o mar, la mer, toujours recommencer. Então, só para falar como que esse par, não é um casal, faz amor no parque, e justamente com essa troca que não comunica, mas cada um atinge essa parte desconhecida do outro, a partir da enunciação do seu próprio mistério, da própria incógnita. Então tem um laço, não tem comunicação, mas tem um laço feito em torno da aceitação da incógnita do outro. E por isso que a maladie de la mort, que é o encontro erótico entre um homem que paga uma mulher para saber o que é uma mulher, como que ela goza e quantas vezes ele vai fazer com ela, tentar fazer, sendo que esse homem, por sua vez, é homossexual. A diferença é que ele não suporta esse desconhecido, essa incógnita do feminino, do corpo feminino, e que ele quer saber qual é a verdade, qual é o segredo. Então, é um livro onde os personagens passam o tempo inteiro trepando, mas não faz amor como o parzinho no banco, no jardim público. Então, é isso, a suplência, essa procurar uma resposta à impossibilidade da relação sexual, escrevendo, fazendo amor,
fazendo nessa tensão, nesse respeito e nessa oscilação entre as duas terras de exílio de cada um. Estava falando ontem lá em Belém que um dos livros mais maravilhosos, inclusive se quiser ler um livro da Marguerite Duras, pode ler isso, que se chama Savannah Bay, e que é um encontro de uma avó e de uma neta. Então isso também poderia ser um fazer amor que represente esse livro. Alguém leu Savannah Bay? É uma peça de teatro onde a avó, a velha, está perdendo a memória. Então tem um furo, essa coisa da palavra furo, um furo na memória dela, no passado dela, na existência dela. E a jovem neta tem também um furo, um enigma em relação à origem dela. E obviamente entre as duas tem a mãe da jovem e a filha da outra, e a filha da velha. E aí um livro magnífico, inclusive onde elas dançam com uma música da Edith Piaf, Les Mots d'Amour. E eu poderia dizer também a avó e a neta faz amor, ou seja, ela se conecta as duas em torno desse mot-trou, dessa palavra fur, daquele impronunciável, e elas dão resposta a isso, na tentativa de contornar, não de contornar, na tentativa de cingir aquilo que não pode se dizer. Então, e forçosamente tem uma precariedade dessas respostas a uma relação sexual. E daí essa exaustão da Marguerite Duras, se vê ela até o final procurar a palavra para dizer da coisa impronunciável. Mas é isso. Bom, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Senão, nós encerramos aqui agradecendo a vocês, já colocando um convite para você voltar para falar daquilo que você não falou hoje, que são as outras anotações suas. Muito obrigado.